Meu nome é Rodrigo Capaz, eu sou professor aqui do Instituto de Física da UFRJ e eu vou dar o curso de Física da Matéria Condensada para vocês. Tá? É uma experiência nova para mim que a gente está gravando esse curso aqui para colocar, para divulgar pela internet, né? Mas o truque, pelo que me disseram, é a gente agir naturalmente como se não tivesse milhares de pessoas assistindo a gente. Isso vale mais para mim do que para vocês, mas vale para vocês também. Vocês se comportem como se estivessem numa sala de aula normal. Qualquer pergunta, assim, esquece isso. Qualquer pergunta é uma pergunta inteligente. E se não for, a gente corta, né? Então edita. ou não, a gente deixa. Então vamos lá. A gente tem 10 Física da Matéria Condensada. Vocês devem estar no último ano ou no último período, né? E só agora que vocês estão vendo Física da Matéria Condensada, talvez vocês já tenham visto o curso de laboratório, né? Quem aí já fez laboratório Lab 3 de Matéria Condensada? Tá. É um pouco esquisito isso na nossa grade curricular. E, normalmente, ou seria ideal que essas duas disciplinas ficassem juntas no mesmo período, ou até a teoria primeiro, né? Mas, por razões históricas, o curso de laboratório vem antes, mas assim, é interessante se vocês tiverem alguma introdução a alguns fenômenos da física da matéria condensada, tá? E isso é legal. O que é a física da matéria condensada? Vocês já devem ter visto mecânica quântica, né? 1 e 2. Quem já fez mecânica quântica 1 e 2 ou está fazendo? E física estatística. Tá, ótimo. Tá, então esses são os dois pré-requisitos básicos de física da matéria condensada, né? É interessante porque é um dos primeiros cursos onde a gente vê de fato muitas aplicações da mecânica quântica, né? Depois que você estuda mecânica quântica, você vê física atômica molecular, física da matéria condensada, física nuclear, que são aplicações de mecânica quântica, né? Por outro lado, essa questão que só vem no último período, né? Então você precisa ter visto mecânica quântica para ter visto física da matéria condensada. Por quê? Porque as razões são óbvias, né? Porque a física da matéria condensada é a física que envolve principalmente os elétrons e os núcleos, que são partículas quânticas. Então, um conjunto muito grande de elétrons e núcleos que formam a matéria condensada, que é o que a gente chama dos sólidos e líquidos, né? E que determinam, principalmente os elétrons, determinam a maior parte das propriedades desses sólidos que a gente vai estudar. Então você precisa de física quântica para entender física da matéria condensada com um certo grau de profundidade. Tá? Em mecânica quântica, a gente costuma estudar, vocês devem ter visto o átomo de hidrogênio, que é um átomo de um elétron, que é essencialmente o único sistema que a gente consegue resolver de um potencial real, né? De forma analítica, um elétron. Não sei se vocês já fizeram física atômica molecular e óptica, estão fazendo, né? Alguns vão fazer, outros estão fazendo. Se vocês forem, quem já fez, deve ter percebido que a solução analítica, quando você coloca 2 elétrons, já começa a ficar complicadíssimo, né? O átomo de hélio, né? Quando você bota 3 elétrons, o átomo de lítio fica impossível resolver analiticamente. Tá? E aqui a gente está, então, com um desafio grande, que é resolver um sistema com infinitos elétrons. Ok? Então, basicamente, é isso que a física da matéria condensada tenta fazer a toda hora, a todo momento. Por que infinitos elétrons? Porque, claro, a gente não tem numa amostra infinitos elétrons, mas tem 10 a 23 elétrons e núcleos, né? E para todos os efeitos práticos, a aproximação de que isso é um sistema com um número infinito de partículas é muito boa. E aí isso gera talvez um certo pessimismo, né? Porque o sistema com 2 elétrons já foi tão difícil de fazer analiticamente, né? E como é que a gente vai fazer para lidar com um sistema de infinitos elétrons? Bom, eu espero que ao longo do curso eu consiga mostrar para vocês que a gente consegue lidar com certos aspectos desse problema muito difícil de uma maneira bem interessante e bem razoável. Bom,
A física da matéria condensada, eu coloquei aqui como tendo 3 ingredientes principais, essas figuras históricas aí, que são o Coulomb, o Schrödinger e o Pauli. E eu vou também falar um pouco de Boltzmann. Por quê? Porque, como vocês viram em mecânica quântica, todas as propriedades que você pode obter de um sistema quântico, né, podem ser, em princípio, obtidas da solução de uma equação de Schrödinger. Eu coloquei a equação de Schrödinger independente do tempo, mas poderia ser dependente do tempo também. E essa equação de Schrödinger tem esses ingredientes principais. O ingrediente de Schrödinger, aqui o H cortado, né, simbolizando, deixando claro, né, que eu tenho partículas cuja dinâmica é intrinsecamente quântica. A interação entre as partículas é muito simples, é a lei de Coulomb, que a gente aprende até no ensino médio, né? Então, para todos os efeitos práticos, essa é a única interação relevante entre elétron e elétron, entre elétron e próton, entre próton e próton, né? É a interação coulombiana. E outra coisa fundamental é o princípio de exclusão de Pauli, de certa maneira é a estatística das partículas, né? O fato de que elétrons são férmions, né, e não bósons é fundamental para a gente entender as propriedades dos sólidos. Então, aqui é o ingrediente de Pauli. Então, claro, para entender propriedades térmicas, eu deveria ser mais cuidadoso e colocar Boltzmann aqui, né, mas isso a gente vai ver ao longo do curso. Em linhas gerais, com esses 3 ingredientes, a gente tem a maior parte das propriedades dos sólidos, propriedades eletrônicas, mecânicas, ópticas e assim por diante. Obviamente, efeitos de temperatura têm que ser introduzidos quando eu tiver a temperatura suficientemente grande. Então, essa função de onda que está aqui, se vocês repararem, é uma função de onda de muitas partículas, né? De um conjunto de todos os elétrons, simbolizados por esse R minúsculo, e de todos os núcleos, simbolizados por esse R maiúsculo. Então vocês podem perceber que é um problema complicadíssimo, né? E a newtoniana tem vários termos. Tem aqui a energia cinética dos núcleos, a energia cinética dos elétrons e, como eu falei antes, a interação coulombiana entre núcleos, entre elétrons e núcleos e entre elétrons e elétrons. Okay? Essa é uma visão que eu poderia chamar de reducionista, né, da física da matéria condensada, ou seja, reduzir toda a gama de propriedades, a diversidade de fenômenos que tem na matéria condensada a uma equação, né? Então, alguém poderia chegar para você e dizer, tudo que tem na matéria condensada envolve soluções dessa equação para diferentes sistemas, para diferentes espécies atômicas, etc. Como eu falei, essa é uma visão um pouco reducionista e ela esconde, de certa maneira, toda essa diversidade de fenômenos que tem na física da matéria condensada. Essa ideia, né, de você reduzir todas as propriedades do sólido, as interações fundamentais, a gente vai ver que não vai nos levar muito longe, né? Por quê? Porque as propriedades de um conjunto de muitas partículas, né, às vezes são muito diferentes e são insuspeitas. Você não consegue antever a partir das propriedades dos sistemas, das partes que compõem esse sistema, né? Deixa eu dar um exemplo muito claro aqui. A gente sabe que a matéria é feita de átomos, né? E você conhecer muito bem cada átomo da tabela periódica ajuda, mas não vai ser determinante para entender as propriedades de um sólido, que é uma coleção de um número muito grande desses átomos, tá? Isso ocorre porque muitas dessas propriedades da matéria condensada são o que a gente chama de propriedades emergentes, né? Isso está descrito nesse artigo muito famoso do Phil Anderson, que é um prêmio Nobel de Física lá da década de 70, o artigo da década de 70. Depois a referência depois está na apostila para vocês, onde o título do artigo é More is Different, quer dizer, mais é diferente. Quando eu tenho um conjunto de muitas partículas, eu tenho uma série de propriedades emergentes, ou seja, que são insuspeitas quando a gente olha para o conjunto de cada partícula individualmente, tá?
Então, é interessante pensar nisso, né? Esses três ingredientes lá, Coulomb, Schrödinger e Pauli, em última análise, eles são responsáveis por toda a diversidade de fenômenos que a gente vê na matéria condensada, né? Desde as propriedades eletrônicas, né? Isso a gente vai estudar, ou seja, por que existem alguns sólidos que conduzem bem a eletricidade, né? Que são metais, outros que são isolantes, outros que são semicondutores, etc. As propriedades magnéticas dos materiais, grande diversidade de propriedades do magnetismo, materiais que são ferromagnetos, paramagnetos e assim por diante. As propriedades térmicas, ou seja, por que alguns materiais são bons condutores de calor e outros não, né? Propriedades óticas, né? Propriedades supercondutoras, alguns materiais quando resfriados a baixas temperaturas eles têm resistência nula, resistência zero. E as propriedades estruturais e mecânicas, por que eu tenho, sei lá, plástico que é maleável, eu tenho o diamante que é o material mais duro da natureza, qual a diferença entre o diamante e o grafite, né? Porque ambos são feitos de átomos de carbono. Tudo isso, em princípio, deveria sair daquela newtoniana, em última análise. Como eu falei, isso é bem difícil, né? Mas a gente poderia tentar perseguir um pouco essa ideia, né? Tentar perseguir esse sonho. Tudo bem, vocês já aprenderam a duras penas que não dá para calcular isso analiticamente no curso de física atômica. Mas e se a gente usasse um computador, né? E se eu quisesse fazer um cálculo numérico, né? Eu botava essa equação de Schrödinger de muitos elétrons e muitos núcleos num computador muito poderoso, e em princípio eu poderia calcular essas diferentes propriedades de um sólido, né? Vamos tentar explorar essa ideia. As propriedades magnéticas, eletrônicas, né? Estruturais, térmicas, óticas e supercondutoras. Essa área de pesquisa é o que se convencionou chamar de cálculos de primeiros princípios, as propriedades de materiais por primeiros princípios, né? É uma área que eu trabalho particularmente, mas assim, eu vou falar pouquíssimo disso no curso, só basicamente nessa introdução de hoje. Mas até onde a gente conseguiu chegar com isso. Isso era o sonho de Dirac, nesse artigo de 1929, né? Talvez ali entusiasmado e otimista pelo desenvolvimento recente da mecânica quântica. Nesse artigo, o Dirac escreveu: as leis físicas necessárias para a teoria matemática de uma grande parte da física e de toda a química são agora completamente conhecidas. Então, em princípio, tudo que o químico ou físico que atua nessa área teria que fazer depois disso são esses cálculos muito complicados, né? Mas tem a parte do pesadelo, né? Quer dizer, a dificuldade está apenas, esse apenas deveria vir entre aspas, porque é a dificuldade intransponível até onde a gente saiba, que a aplicação exata dessas leis leva a equações muito complicadas para serem resolvidas, né? Então Dirac ele já sabia que, de certa maneira, isso seria uma coisa complicada de se fazer. Quer dizer, partir das equações da Hamiltoniana fundamental e daí obter todas as propriedades. Bom, mas e aí? O que a gente faz então, se isso não é muito fácil de fazer? Bom, primeiro, além de não ser muito fácil de fazer, tem a questão de se isso é suficiente ou se isso é bom ou não, né? Vamos explorar um pouco isso. Vamos partir dessa nossa equação de Schrödinger, vamos dizer que eu consiga colocar num computador e obter diversos observáveis, por exemplo, a energia total de um sistema, outras propriedades. E o que isso nos traz de informação, né? O Wigner tem uma frase muito curiosa que fala exatamente isso. Quando confrontado, assim, alguém levou algum resultado de um cálculo computacional para ele, né, de um sistema complicado, ele respondeu: bom, é bom saber que o computador entendeu o problema, mas eu gostaria de entender também, né? Ou seja, isso não é suficiente para o entendimento. Calcular uma propriedade física não é suficiente para entender o sistema, tá? Para entendimento, a gente precisa de modelos, né? Ou seja, a gente precisa formular um modelo, quer dizer,
uma coisa que não é a realidade, mas que tenta capturar os aspectos mais importantes daquela realidade que eu quero descrever e que se comporta, dentro de certas aproximações, se comporta de maneira parecida com a realidade quando a gente mexe alguma coisa assim. Quando eu aplico um campo elétrico, o modelo dá uma resposta parecida que o sistema real. Quando eu aplico um campo magnético, ou enfim, por diversos parâmetros de perturbação, o modelo se comporta de uma maneira semelhante ao que o material real se comporta. Tá? Então, isso é fundamental em física da matéria condensada. A física da matéria condensada, em última análise, ela é a arte de formular modelos. Então, a gente vai ver diversas vezes isso acontecendo no curso. Quer dizer, é quase assim, para uma introdução ao tema. Às vezes um pouco... algumas pessoas não gostam disso. Eu tenho a newtoniana fundamental, mas esquece isso, né? Para descrever magnetismo eu vou usar um modelo, para descrever transmissão de corrente elétrica eu vou usar outro, para descrever propriedades ópticas eu vou usar outro, mas é isso que tem para fazer, né? Essa é a única maneira de você lidar com um sistema de infinitos elétrons. E isso é desafiador, né? Você tem um sistema... Para quem gosta de problemas difíceis, né, a física da matéria condensada é onde você tem os problemas não só difíceis, mas impossíveis. Os problemas que a gente sabe que não tem solução, mas que a gente tem que trabalhar no modelo para tentar chegar o mais próximo da realidade. E é a física onde tem muito empirismo, quer dizer, muitas das informações que você usa para construir modelos são informações que vêm do experimento, né? Então, informações empíricas. Então, isso aqui é muito interessante e importante em física da matéria condensada, que é esse diálogo entre teoria e experimento. Você está toda hora ou lendo, ou com artigos experimentais, ou conversando com físicos experimentais, porque, do meu ponto de vista como teórico, por exemplo, e vice-versa, né? Porque, em última análise, eu como teórico, eu tenho que calcular um número que tem que ter uma grandeza, tem que ter uma unidade, uma energia que tem que ser em eletronvolts, não pode ser unidade arbitrária, não pode ser H cortado igual a 1, nem C igual a 1, nada disso. Tem que ter número no final da conta, porque em última análise eu quero comparar com um sistema que o experimental está medindo no laboratório. Tá? Então, voltando a esse slide aqui, eu vou falar um pouco sobre essa diversidade de fenômenos da física da matéria condensada e como isso, de certa maneira, afeta ou determina o tipo de curso que a gente vai fazer, né? A disciplina que a gente vai fazer. Porque é um pouco desafiador do ponto de vista didático, né? Você ter que descrever uma variedade grande de fenômenos, né? E para chegar lá, para descrever todos esses fenômenos, magnetismo, ótica, etc., a gente tem que começar do básico, né, dos fundamentos. Tá? Isso naturalmente divide o curso em duas grandes duas partes. Tá? A primeira parte, que vai basicamente até o capítulo 7, do 1 ao 7, é o que a gente chama dos fundamentos. Então a gente vai falar sobre, hoje é a introdução, depois 2 aulas sobre coesão cristalina, 2 aulas sobre estruturas cristalinas. O curso começa com o estudo dos materiais cristalinos, quer dizer, na verdade quase todo o curso é o estudo dos materiais cristalinos. Alguém sabe o que são materiais cristalinos? O que difere um material cristalino? Esse vidro é cristalino ou não? É um cristal? Ou essa madeira? O plástico da caneta de vocês? Eles não são cristais, né? O que é um material cristalino? É um material onde os átomos estão organizados de uma maneira ordenada, estão dispostos de uma maneira ordenada e organizada. Tá? E esse é o tipo mais simples de sólido para a gente estudar, o sólido cristalino, mas nem de longe é o mais comum. No dia a dia, como eu falei, essa madeira, esse vidro, essa garrafa de plástico, eles são o que a gente chama de sólidos desordenados, né? Os átomos não estão organizados. Né?
Mas a física da matéria condensada, ela se inicia pelo estudo dos cristais, dos materiais cristalinos, porque são o sistema mais simples para você começar a estudar. O fato de você ter o que a gente vai ver é a periodicidade do sistema, né, de ter uma organização periódica no meu sistema, facilita muito o estudo desses sistemas. Tá? E até por isso a física da matéria condensada, até mais ou menos na década de 70, tinha outro nome, né? Era chamada de física do estado sólido, né? E em geral sólidos cristalinos eram estudados, e a física da matéria condensada depois se ampliou em termos de nomenclatura para tentar incluir também sistemas líquidos, né? Que são sistemas condensados também, e também desordenados. Bom, a gente vai estudar rede recíproca, não importa muito o que isso significa agora, depois a gente vai ver. E a parte importante do curso, que são elétrons insólidos. Elétrons insólidos e dinâmica de elétrons insólidos. Tá? Isso é, digamos, o coração desse curso, porque, como eu falei antes, a maioria das propriedades de um sólido, de um material condensado, é determinada pelo comportamento dos elétrons. Né? Depois a gente vai ver vibrações cristalinas e fônons, e aí isso termina a primeira parte. Aí depois tem 4 capítulos, semicondutores, magnetismo, supercondutividade e nanotecnologia, onde é a parte de aplicações. Então, como eu falei, o curso tem 2 objetivos principais. Primeiro, te dar os fundamentos necessários para você entender o que vem depois, e para você depois, quem quiser depois se especializar em física da matéria condensada, conhecer, né, esses conceitos fundamentais. E uma segunda parte, que é mais um passeio pelas, digamos assim, pelas 4 áreas de pesquisa mais importantes na física da matéria condensada hoje em dia, né, e que envolvem aplicações importantes, né, semicondutores, magnetismo, supercondutividade e nanotecnologia. Eu tenho uma apostila que eu vou disponibilizar para vocês. Como é que vocês preferem isso? Porque eu boto na minha página, mas eu posso também mandar coisas por e-mail, ou posso mandar... Qual a forma de comunicação que vocês preferem? Não sei se vocês usam também o WhatsApp. Hoje, assim, várias maneiras que a gente pode usar para se comunicar. Tá? Mas isso aqui vai estar tudo na minha página, e o WhatsApp é bom para tirar dúvidas, às vezes estão fazendo alguma lista de exercícios. E depois, se vocês quiserem montar um grupo aí, depois vocês me incluam, tá? Aí tá lá os diferentes capítulos da apostila. Além da apostila, a gente vai usar livros-texto, né? Então tem 2 livros-textos mais importantes, que acho que eu esqueci de escrever aí. Mas um deles se chama Ashcroft e Mermin, e o outro se chama Kittel. O Kittel tem vários, tem mais de um Kittel, é o Kittel Introdução à Física dos Sólidos, né? Introduction to Solid State Physics. Como são livros assim extensos comparado ao conteúdo do curso, a apostila é interessante porque ela vai mais ou menos te guiar quais as partes mais que a gente vai abordar dos livros. A gente não tem tempo de cobrir o livro totalmente num curso, né, de um semestre. E como vocês estão vendo aqui, a gente tem listas de exercícios, listas de problemas. Isso é uma parte importante do curso. Então, avaliações. A gente vai ter 2 provas, aqui no dia 9 de outubro e no dia 4 de dezembro. A primeira prova, ela vai até o capítulo 5, tá? Então tem essas outras aulas aqui só para dar tempo de vocês devolverem a lista do capítulo 5 e eu corrigir, para vocês se prepararem para a prova, mas... Enfim, a prova está aqui depois do capítulo 6, mas a matéria dela vai até o capítulo 5 só. E depois a segunda prova do restante dos capítulos. Tá? A parte mais importante desse curso são as listas de exercícios, né? Então, assim como vários outros cursos que certamente vocês já fizeram, a
gente só aprende mesmo fazendo os problemas, né? E por isso que as listas têm uma contribuição importante aqui de 50% na nota final. E as provas têm 50%. Mas tem uma fórmula curiosa de cálculo da média, que não é pela média aritmética, mas sim pela média geométrica das listas e provas. Eu vou explicar o porquê disso. Então, basicamente você vai pegar L1, que é a média das listas de 1 a 6, que é os 5 primeiros capítulos, que é referente à matéria da P1, multiplicar pela nota da P1. Mesma coisa, L2 e P2, e tira a raiz quadrada e tira a média. Por que essa coisa esquisita, que não sei se provavelmente vocês nunca viram? Porque apesar da lista, né, ser uma parte importante do curso, contar com 50%, é natural que a lista envolve, em certa maneira, um diálogo entre vocês, um trabalho, que eu não vou chamar de trabalho de grupo, mas um diálogo natural, que todo mundo conversa para fazer as listas. Já as provas não, você está lá sozinho, como tem que ser sozinho a sua nota, eu tenho que dar uma nota individual para vocês, né? E como as provas são muito parecidas com as listas em conteúdo, quem for bem na lista, né, vai estar tranquilo para fazer a prova, e L1 vai ser muito próximo de P1. Tá? Por outro lado, então é importante que vocês façam a lista com independência por causa disso. Tá? Por outro lado, se você for muito bem nas listas, mas não for bem na prova, isso vai ser ruim para a sua média geométrica. Então, o caso extremo é o cara que tirou 10 na lista e 0 na prova, vai ficar com 0 aqui. Tá ok? Mas assim, a gente nunca tem esses casos extremos. Mas está claro qual é o critério? Alguma dúvida? Vocês estão calados, é por causa da gravação? Não? Isso eu vou cortar também. Beleza. Então, no restante dessa aula aqui... Oi? Não, porque é sobre tem monitoria, monitor, alguma coisa? Não, infelizmente não tem monitoria, tá? A gente não tem um monitor, acho que é até normal para a maioria das matérias do curso do ciclo profissional não ter, mas eu vou estar aí sempre disponível se vocês tiverem dúvidas. Acho que o WhatsApp pode ajudar também, tá? Não tem monitor. Alguma outra dúvida? Qual é essa sala? É aqui na 432 mesmo, tá? Qual é seu site? Ah, sim. Eu não sei de cabeça. Procura no Google ou vai no site do IF que eles vão ter lá, tá? Então é isso, quer dizer, o material, as listas, outra coisa importante. As listas tipicamente uma semana para fazer. Então, uma lista a cada 2 aulas, tipicamente. Então, voltando aqui, sei lá, nós estamos aqui, né? Então, na semana que vem a gente vai cobrir o capítulo 2, 2.1, 2.2. Aqui termina o capítulo 2, eu vou entregar uma lista na quarta para vocês devolverem na outra quarta. Critério para listas devolvidas com atraso. Isso é outra coisa que a gente sempre tem que conversar. Cada dia de atraso você divide por 2 o valor da lista. Mas você pode entregar e eu vou corrigir, tá? Para não ficar aquela coisa da lista se alongando eternamente, tá bom? Como eu te falei, o objetivo da lista é mais para você aprender. Você fazendo a lista, você está bem preparado para a prova, mas é importante que eu tenha essas listas para corrigir para a semana seguinte, né? Então, é isso. A lista é para sempre, tipicamente para entregar na quarta-feira, no dia de aula, né? Na quarta ou na segunda. Eu vou aguardar até aqui no final do dia, pode ser depois da aula. Eu também não quero que ninguém falte aula para fazer lista, isso é horrível também. Mas assim, vocês podem entregar depois da aula e podem entregar até meia-noite, sei lá, daquele dia. Ou seja, deixa no meu escaninho, se eu chegar no dia seguinte, se a lista estiver lá, tá valendo, tá? Aí depois disso, 50% do valor e assim por diante. Tá bom? Beleza. Então eu queria fazer agora um passeio pela física da matéria condensada, continuando aquela introdução que a gente estava fazendo, né? E eu vou fazer isso de uma forma
a tentar descrever os diferentes ganhadores de prêmio Nobel em física que eram da área de física da matéria condensada. Por ser a maior área da física, né, como eu falei, a maioria, assim, um grande número dos prêmios Nobel em física são em física da matéria condensada. Se eu fiz uma contabilidade da década de 80 para cá, aproximadamente 40% dos prêmios Nobel eram em física da matéria condensada. Tá? E eu vou falar um pouco sobre alguns desses trabalhos, não todos, né, e de maneira também a chamar a atenção para a nossa matéria, né, para o que a gente vai ver no curso e a relação disso que tem com esses trabalhos importantes que deram prêmio Nobel para essas pessoas. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ok. Então, a lista começa com esse prêmio Nobel dado a Van der Waals, que vocês já devem ter ouvido falar lá, Física 2, talvez, ou Termodinâmica, né? Pela equação de estado de Van der Waals, alguém lembra? Que é uma equação de estado para tentar descrever gases, a transição gás-líquido, né? Condensação, que em alguns momentos você chama do gás real em comparação com o gás ideal, né? Que é uma equação de estado mais simples, PV igual a nRT. A equação de estado de Van der Waals é uma equação mais complicada. Com ela você consegue entender um pouquinho da transição de gás para líquido. Tá? Então esse é um trabalho de 1910, não era ainda física da matéria condensada da maneira como a gente entende hoje, mas já era, né, uma tentativa de escrever um sistema condensado, uma condensação. Tá? Estrito senso, né? Condensação mesmo. E a gente poderia chamar de uns primórdios da física da matéria condensada. E nesse trabalho, para descrever um gás real, se vocês lembram, eu preciso que as partículas, que os átomos interajam entre si. Né? Eu tenho tanto aquela interação de volume excluído, que impede que um átomo ocupe o lugar do outro, e como aquela interação atrativa, que a longas distâncias os átomos têm que, de certa maneira, atrair um ao outro. Né? Que isso vai dar origem à condensação. Lembra disso? Nesse mesmo trabalho, então, o Van der Waals falou um pouco sobre como que seria essa interação entre átomos. Né? Por exemplo, eu considero um conjunto de átomos neutros, por que eles iriam se atrair um ao outro, já que eles são neutros? Tá? E esse é um tipo de interação que existe, a gente vai ver inclusive na próxima aula, chamada de interação de Van der Waals. E esse é o gancho para o nosso capítulo 2. No capítulo 2 a gente vai falar então por que existe um sólido. Por que uma coleção de átomos, que em princípio são neutros, gostariam de se juntar a baixas temperaturas para formar um sistema condensado, para formar um sólido. Tá? Isso é o estudo da coesão cristalina. Então a gente vai ver que, curiosamente, né, apesar do que eu falei antes, de que você tem apenas interação coulombiana, a maneira pela qual a interação coulombiana, entre aspas, conspira para fazer os sólidos virarem sólidos, para os átomos se unirem, pode ser muito diferente em cada caso. Depende de que tipo de átomo você está lidando. Depende de qual coluna da tabela periódica e qual linha da tabela periódica você está. Então, a gente vai ver várias maneiras diferentes pelas quais um sistema de átomos pode se unir para formar sólidos. A gente vai ver interações de Van der Waals, a interação iônica, a interação covalente, a ligação metálica, várias ligações diferentes de um sólido. Tá? Esse é o capítulo 2. Cronologicamente, em 1913, teve um prêmio Nobel que é muito importante e continua sendo muito importante até hoje, para o Kamerlingh Onnes, que é um físico holandês, que ele foi o primeiro cara a liquefazer o hélio, né? Ele fez hélio líquido. E aí ele conseguiu hélio líquido, que estava lá abaixo, em torno de 4 Kelvin, e começou a fazer experimentos com hélio líquido. E uma das coisas que ele começou a ver foi como a resistividade, aqui não está mostrando, mas isso aqui é resistência ou resistividade, depende da temperatura para diversos materiais. Em particular, esse é o caso do mercúrio. E ele viu uma coisa surpreendente, que numa certa temperatura muito crítica, né, para uma variação de temperatura muito pequena, a resistividade caía abruptamente e ia a zero.
Mas, assim, o que é zero, né? Zero é menor do que a precisão do seu aparelho de medida. E aqui ele botou, inclusive, 10 a menos 6 ohms, né? No caso do aparelho de medida que ele tinha na época. Mas se você melhorar a precisão do seu aparelho de medida, a resistividade continua sendo menor do que isso. Ou seja, para todos os efeitos práticos, a resistividade não é muito pequena, ela é zero, né? E isso é curioso, né? Porque a gente vai... por que um material a baixas temperaturas ele conduz corrente elétrica sem resistência? Fala. Qual foi a maior precisão que eles conseguiram medir isso? Hoje em dia, eu não sei os valores que se consegue chegar hoje em dia, mas é muito menos que isso. Mas teria que consultar isso ou perguntar para os meus colegas experimentais. Mas, assim, na teoria, você mostra que é zero mesmo, não é muito pequeno. Tá? Então, aqui é o Camerlin 11 no seu laboratório. E a supercondutividade é um fenômeno tão curioso e exótico, né, que até hoje ela é importante, porque eles conseguiram fazer isso com mercúrio a temperatura em torno de 4 Kelvin. Né? Mas o que seria interessante? Você poder ter um material supercondutor à temperatura ambiente, né, para você poder não precisar resfriar e usar essas propriedades de resistência zero. Então, isso deu início a uma corrida que continua até hoje em dia. Então, tem vários outros prêmios Nobel em física que foram concedidos para essa área de supercondutividade. Eu vou mencionar alguns. Esse aqui de 72, o Bardeen, Cooper e Schrieffer, né, pela teoria da supercondutividade, ou pelo menos de uma certa classe de supercondutores. Né? É o que é chamada teoria BCS, Bardeen, Cooper e Schrieffer. 1972, né? Repara que foram, sei lá, quase 60 anos, 59 anos depois da descoberta, você conseguiu... Na verdade, isso aqui é o prêmio Nobel, né? A descoberta foi na década de 50, desculpa. Mas o prêmio Nobel foi em 72. Só que depois disso aí, descobriram outros supercondutores que não obedecem a essa teoria BCS. Isso aconteceu na década de 1980, né? É o que se chama de supercondutores de alta temperatura crítica, porque eles têm uma temperatura muito maior do que 4 Kelvin, já na faixa do nitrogênio líquido. Tá? Então você não precisa resfriar com hélio líquido, basta resfriar com nitrogênio líquido. Então, para essa classe de supercondutores, a gente ainda não chegou à temperatura ambiente, mas assim, está sempre a temperatura crítica crescendo ao longo do tempo. Para essa classe de supercondutores não existe teoria ainda. Eles não são explicados pela teoria BCS. Tá? Então é um dos problemas em aberto em física desde a década de 80, tentar explicar por que esses outros materiais, né, esses materiais cerâmicos, são supercondutores. Tem um outro fenômeno muito exótico que é a superfluidez. Né? Vocês já ouviram falar? Superfluido é um líquido, né? Que também, quando resfriado, ele se propaga sem viscosidade. Eles têm uma certa física em comum com o supercondutor. Né? E também é um fenômeno curiosíssimo que deu 3 prêmios Nobel aí em física ao longo dos anos. Inclusive um para o Landau, o famoso físico russo. Bom, aí a gente chega ao estudo da estrutura cristalina. Em 1914 e 15, 2 prêmios Nobel foram dados ao uso da difração de raio-x para você descrever a estrutura geométrica dos sólidos cristalinos. Tá? Então, no capítulo 2, a gente tenta entender por que existe um sólido, e nos capítulos 3 e 4, que a gente vai falar disso, a gente vai entender como é um sólido, ou seja, como que os átomos se arranjam, se distribuem para formar um sólido cristalino, como que eu posso descrever isso de uma maneira matemática. Tá? É o que a gente chama de estrutura cristalina e rede recíproca, que a gente vai estudar nesses capítulos 3 e 4. Obviamente isso é muito importante, porque o arranjo dos átomos ele vai, de certa maneira, determinar as propriedades do sólido, né? Todas as propriedades eletrônicas, ópticas, etc. Então tem vários outros, ao longo da história, vários outros prêmios Nobel para maneiras experimentais de você investigar a estrutura do sólido. Né? Então depois foi
efeito de fração de elétrons, espalhamento de nêutrons e assim por diante. Várias técnicas para você estudar a estrutura cristalina de um sólido. No capítulo 7 a gente vai estudar as vibrações cristalinas e a maneira como a mecânica quântica é usada para estudar essas vibrações, ou a quantização dessas ondas cristalinas, que são chamados fônons. Tá? Então, é o que tem a ver com a propagação do som, por exemplo, num sólido. Né? Como é que as ondas sonoras se propagam? Pelo movimento vibratório na forma de ondas, né, que se propaga ao longo do sólido. Então, essas vibrações cristalinas e fônons são muito importantes, porque essas vibrações elas podem interagir, né, com várias outras partículas. Elas interagem, os fônons interagem com elétrons, interagem com fótons. Né? Então, é uma forma também de você estudar as propriedades do sólido, é você investigar a estrutura dos fônons. Tá? Eu coloquei aqui em 1930 o prêmio Nobel do Raman, porque ele descobriu o efeito que leva o seu nome, que é o efeito Raman, que é o espalhamento de luz pelos fônons. Você joga um fóton no cristal, ele é espalhado pela emissão ou absorção de um fônon. Tá? Isso é uma das técnicas experimentais mais utilizadas para você estudar os sólidos e também moléculas. Tá? No capítulo 8 é o capítulo de semicondutores. Eu estou exemplificando aqui pelo Prêmio Nobel de 1956, do Shockley, Bardeen e Brattain, pela descoberta do transistor em semicondutor. Esse Bardeen é o mesmo Bardeen da teoria BCS. Né? É a única pessoa a ganhar o Prêmio Nobel de Física 2 vezes. Ganhou pela teoria BCS e ganhou pela descoberta do transistor. Né? A descoberta do transistor, digamos assim, deu um grande impulso a essa área de semicondutores, que é uma área muito aplicada, né? Que a gente sabe que tem implicações no dia a dia, né? Nos computadores que a gente usa, né? Nesse laser, que é um laser semicondutor, e enfim, inúmeras aplicações. Tá? Então a gente vai ver no capítulo 8 um pouco da física de semicondutores. Aqui tem outros prêmios Nobel para a física de semicondutores, né? Inclusive um bem recente, 2014, pelo LED azul. Né? Não sei se algum tempo atrás, não sei se vocês pegaram essa época, os painéis de LED não tinham a cor azul, acho que vocês ainda não pegaram essa época, mas porque era muito difícil fazer um LED azul. Né? Então esses caras japoneses, pela invenção do LED azul eficiente, ganharam um prêmio Nobel recente, relativamente recente, em 2014. Bom, os capítulos 5 e 6, como eu falei para vocês, eles têm a ver com o estudo dos elétrons e como os elétrons num sólido respondem a perturbações externas, em particular campos elétricos e campos magnéticos externos. Tá? Então, uma coisa curiosa que acontece é a dinâmica de elétrons em condições extremas. Por exemplo, temperaturas muito baixas e campos magnéticos muito altos. Tá? Nessa situação, os elétrons têm um comportamento exótico. Tá? Uma maneira de você... uma das consequências desse comportamento exótico é o chamado efeito Hall quântico. A gente vai descrever em detalhe o efeito Hall clássico, né? Que na verdade é um aparato experimental simples, onde você analisa as voltagens e as correntes que surgem numa barra metálica quando você aplica um campo magnético perpendicular à barra. Tá? A gente vai ver que a gente pode usar isso para descrever o sinal dos portadores de carga. Tá? Aí vocês devem estar perguntando, mas os portadores de carga não são elétrons, né, com carga negativa? A gente vai ver que nem sempre, quer dizer, às vezes os elétrons se comportam de uma maneira tão esquisita que eles parecem que têm carga positiva. Tá? É o que a gente chama de buraco. Os buracos, elétrons e buracos, o buraco seria a ausência de elétron, como se fosse uma partícula com carga positiva. E a maneira de você ver isso é a medida do efeito Hall. Mas quando você coloca o efeito Hall a temperaturas baixíssimas e campos magnéticos muito altos,
a mecânica quântica se torna importante e surge o que a gente chama de efeito Hall quântico, que deu 2 prêmios Nobel, em 85 e em 98, para os seus descobridores. Aqui o efeito Hall quântico inteiro e aqui o efeito Hall quântico fracionário. E também nessa área das propriedades exóticas de elétron, eu colocaria o último prêmio Nobel em matéria condensada, que foi 2016, que tem a ver com as propriedades topológicas da matéria, né? Tem uma conexão entre as propriedades topológicas da matéria e o que quer que queira dizer isso. Ao longo do curso talvez eu fale um pouquinho sobre isso, mas tem uma conexão disso com o efeito Hall quântico. Isso aqui é uma imagem de um chamado isolante topológico, que é um material isolante que não conduz eletricidade no seu interior, no que a gente chama de bulk, mas ele pode ter correntes na sua superfície, né? E são correntes que a gente chama topológicas, né? No capítulo 9 a gente vai falar sobre magnetismo. Aqui algumas descobertas envolvendo o magnetismo. Tem diversos fenômenos magnéticos que ocorrem na matéria. O paramagnetismo, que é o fato de eu não ter momento magnético se eu não tiver campo magnético aplicado, né? Eu só tenho um momento magnético no sólido quando eu aplico um campo magnético. Já o ferromagnetismo, que é o que é mais conhecido por causa dos ímãs, né? Eu tenho um momento magnético mesmo sem campo magnético externo aplicado. E outras variações como antiferromagnetismo, ferrimagnetismo. E também uma área muito aplicada da física da matéria condensada, né? Talvez a aplicação mais recente e conhecida seja esse chamado efeito da magnetoresistência gigante, que é utilizado até hoje em dia para você aumentar a capacidade de memória nos HDs dos computadores, né? Você consegue com isso fazer sensores muito sensíveis, né, para magnetização, e com isso miniaturizar o tamanho dessas trilhas que guardam informação nos HDs do computador. E você faz isso porque você tem um sensor baseado no efeito de magnetoresistência gigante. A magnetoresistência gigante, ela, de certa maneira, combina magnetismo com nanotecnologia, né? No sentido que você tem que... as dimensões envolvidas para você fazer esse sensor envolvem você manipular a matéria na escala nano, na escala de 10 a menos 9. E essa é também uma das áreas recentes e mais importantes da matéria condensada. Eu não diria nem que ela é matéria condensada, porque é uma área interdisciplinar, né? Entre física, entre química e engenharia de materiais, mas que é como mudam as propriedades dos materiais quando eu começo a fazer mudanças geométricas nele na escala do nanômetro, tá? Aí efeitos dessas alterações de tamanho começam a ser muito importantes. Não faz diferença nenhuma eu ter um cristal de 2 centímetros ou de 1 centímetro, ele vai ter a mesma propriedade. Mas quando eu começo a ir abaixo de 100 nanômetros, a 10 nanômetros, as propriedades dos sistemas começam a variar bastante. Eu posso me aproveitar dessas propriedades, e é isso que se chama nanotecnologia. Além do Prêmio Nobel da Magnetoresistência Gigante, que eu posso chamar também de um híbrido entre magnetismo e nanotecnologia, eu tenho esses 2 prêmios Nobel aqui, um de 86 e um de 2010, que estão relacionados a essa área, né? O de 86 é para microscopia, eletrônica, e para um outro tipo de microscopia que se chama microscopia de tunelamento, né? Ou STM. É uma ferramenta muito importante em nanotecnologia, e aqui eu mostro aqui o Binig e o Roher da IBM, na época que eles desenvolveram o primeiro STM, Scanning Tunneling Microscope. Aqui como é que funciona esse aparato. Eu tenho uma ponta muito fina que chega perto da superfície, e isso fez imagens na época espetaculares, até hoje em dia, da matéria com resolução atômica, né? O que permitiu você ver o átomo pela primeira vez. Esse tipo de microscopia. Ela se chama de tunelamento porque você tem um efeito túnel, né? O tunelamento de elétrons da superfície para a ponta, né? Ou vice-versa, né? Depende do sinal da voltagem que se aplica.
E isso é muito sensível à distância, então você consegue mapear a topografia da sua superfície com uma resolução muito grande. Em 2010, para o Geim e o Novoselov, o prêmio Nobel pela descoberta do grafeno, né? O grafeno é uma única folha de grafite, esse grafite que você usa para escrever. Ele é formado por folhas, uma em cima da outra. Se você consegue isolar uma única folha dessa, a gente chama de grafeno, e é um material mais fino que existe, ou seja, ele só tem espessura de uma única camada, tá? E tem também várias propriedades exóticas, tá? Pela descoberta do grafeno, a gente vai falar um pouco sobre isso no capítulo 10. Esses dois cientistas russos ganharam o prêmio Nobel de 2010. Um material relacionado a ele, né, que é uma espécie de uma folha de grafeno enrolada na forma de um tubo, são os nanotubos de carbono, que a gente também vai estudar um pouquinho nesse capítulo 10. Então isso aqui tentei combinar, né, os prêmios Nobel em Física ao longo dos anos com as coisas que a gente vai ver ao longo do curso. Claro, não de forma exaustiva, não dá para fazer cobrir tudo dessa forma. E agora eu queria falar um pouco sobre o que é a área de física da matéria condensada no mundo e no Brasil hoje, tá? Para a gente terminar. Como eu falei, é a maior área da física. Aqui eu tenho uma manifestação disso aí, que é aqui, sei lá, número de teses, número de PhDs nos anos de 2010 e 2011 nos Estados Unidos, em todas as áreas de física e astronomia. Então você tem matéria condensada, partículas e campos, astrofísica, física nuclear, física biológica, etc, etc. Então, tipicamente, o número redondo aí é 25%, um quarto dos físicos e também da produção de físicos no mundo é na área de física da matéria condensada. Tá? Isso aqui também se acentuou muito na década de 70 e 80. A gente tem aqui, para exemplificar isso, o número de publicações nos diversas sub-áreas do Physical Review. Então você tem Physical Review A, que é Física Atômica, Molecular e Óptica. Physical Review B é Matéria Condensada. Physical Review C, Física Nuclear. Physical Review D, Partículas, Campos, Gravitação, Cosmologia. E Physical Review E, que na verdade surgiu só depois, aqui, Física Estatística, Física Não Linear e Física da Matéria Mole. Então você nota um crescimento muito grande da área de Física da Matéria Condensada. Até tem uma saturação, né? Em certo momento não tem mais como ter mais artigos num ano, né, do que, sei lá, do que um certo valor. Então tem um gigantismo, digamos assim, da física matéria condensada, que se acentuou muito na década de 70 e 80. Você pega um desses... O Physical Review B talvez seja a revista mais conhecida da física da matéria condensada, né, internacional. Para analisar como é que é a dinâmica interna da área, como as diferentes sub-áreas evoluem, né? Eu fiz esse gráfico aqui que mostra 3 anos, 1997, 2011, 2018. E, por exemplo, em 1997, as 3 maiores áreas, aqui em preto, vermelho e verde, era o que eu tinha falado antes, né? Semicondutores, magnetismo e supercondutividade. Tá? Aí você tem outras, física de superfícies e sistemas de baixa dimensionalidade, propriedades eletrônicas da matéria. Também aqui é física de semicondutores, propriedades estruturais e dinâmicas, e sistemas desordenados. E essa coisa não é estática, né? Isso vai evoluindo. Por exemplo, aqui em 2011, esse azul aqui aumentou, que é parte de superfícies e sistemas de baixa dimensionalidade, que tem a ver com o desenvolvimento da nanociências e da nanotecnologia. Passou a ser a principal área da física da matéria condensada. E em 2018, o azul claro agora é predominante, né? Que são propriedades eletrônicas da matéria. Isso tem a ver com o que eu falei antes, daquelas propriedades topológicas, principalmente de elétrons, nos sólidos, que é uma área de pesquisa muito intensa recentemente. Tá? Então é um pouco indicando como é que essas coisas evoluem no tempo.
Bom, no Brasil, também isso se reflete no Brasil. Isso aqui é o número de associados da SBF por área, né? Então, mais uma vez aqui, física da matéria condensada, tipicamente 25%. Tem atômica molecular, biológica, partículas e campos, plasma, estatística computacional, física matemática, física médica, física na empresa, nuclear e aplicações, ótica e fotônica e ensino. Ensino também é uma área que tem muita gente. Como é que o Brasil se insere no contexto internacional da física da matéria condensada? Isso aqui também varia muito, né? Depois dessa crise, a gente caiu um pouco nessa espécie de ranking, mas isso aqui é o número de... Eu estou medindo isso pelo número de artigos publicados no Physical Review B, em 2018. Tá? Então a gente está aqui em 17º, a gente já teve lá em 12 por aí, alguns anos atrás. Mas assim, os usual suspects, né? Os países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, China, Japão, França, Inglaterra, são os que dominam essa área de pesquisa no mundo atualmente. Aqui, como isso evoluiu no tempo, o número de artigos brasileiros no Physical Review B ao longo dos anos, mais uma vez, teve um crescimento importante aí, até tipicamente 2005 e agora uma pequena queda. É mais interessante olhar a percentagem, né, porque o número de artigos total também aumentou, né, como eu mostrei antes. Então, se olha a porcentagem do número de artigos brasileiros, a gente vê que ela era em torno de 1,5, entre 1,5 e 2, até a década de 90, depois subiu o patamar aqui para entre 2,5 e 3, e com flutuações está oscilando em torno de 2,5 aí atualmente. Tá? Então é isso, gente. Então isso só é a primeira aula, mais para dar um panorama para vocês sobre o que é física da matéria condensada. Falar um pouquinho sobre como é que a gente vai interagir aqui no curso, né? E aí eu vou passar para vocês essas informações, ou seja, eu vou botar na minha página, e também, se alguém quiser, eu posso passar pelo WhatsApp ou por e-mail também esses arquivos para vocês terem, tá? A gente volta então a se encontrar na segunda-feira. Para quem chegou um pouquinho depois, a gente eu tenho esse hábito de começar com 10 minutos de atraso sempre, mas rigorosamente com 10 minutos de atraso. Então, 1h10 eu começo a escrever no quadro. E o que mais? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o curso, sobre... todo mundo estava aqui quando eu falei das provas, das listas, né? Das datas, né? Oi? A primeira lista vai ser passada quando? Na próxima quarta-feira. Vai entregar quando? É sempre uma semana. Tá bom? Oi. Mas uma questão dos pré-requisitos. Você falou que quântica é requisito, mas quântica 2 também? Boa pergunta. Quântica 2 a gente vai usar algumas coisas, né, que muito pontuais. Por exemplo, em teoria de perturbação a gente acaba usando um pouco, né, algumas... acho que é mais isso. Então, você já fez quântica 2? Não. Está fazendo? Tá. Tá, então, quando for necessário, eu vou chamar a atenção e aí eu te mostro. Mas é muito... é operacional, né? Se eu ter pelo menos uma ideia para anotar, para já ir adiantando, para quando chegar na parte não ficar perdido. É isso, é teoria de perturbação. E não sei se método variacional é quântica 1 ou 2, vocês sabem? 2 também, né? Mas assim, é muito pontual realmente, não é uma coisa assim que você vai precisar durante uma fração grande do curso. É só para a gente fazer alguns cálculos aqui. Mais alguma dúvida? Então é isso. Então, bom fim de semana, a gente se vê aí na segunda-feira, tá?